e mamografia. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Sexta-feira, 12 de setembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, pela Alexa, dê o comando aí, Alexa. Ouvir a Folha FM, Alexa tocar a Folha FM durante toda a nossa programação, pelos aplicativos também de rádio ou pelo aplicativo da Folha. Amanhã, parte do conteúdo produzido aqui nesta edição de hoje, também no jornal impresso Folha da Manhã, bem cedinho, nas bancas e nas casas dos assinantes. Então, fique ligado a partir de agora, são 7h12, a gente começa mais um Folha no Ar, tem as principais informações, tem a entrevista, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa então com as informações do tempo. Olha, há previsão de uma chegada de frente fria pelos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, mas Campos amanhece com um tempo bom, terá aí o tempo predominantemente ensolarado hoje, porém, para o sábado e domingo, muito mais no sábado do que no domingo, a probabilidade de chuva é maior. Tem 65% de probabilidade de chover no sábado, 35% no domingo. As temperaturas, inclusive, caem no final de semana. Hoje é de 26, já diminuiu um pouco, de máxima, e 19 de mínima. Para o final de semana, 17 de mínima, 22 de máxima. Essa é a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. 7h13. Programa de hoje, 13 foi coincidência. Programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, tenho o prazer de receber o Gilberto Gomes. Gilberto Gomes é secretário de comunicação do PT de Campos. E o Gilberto, que boa parte da população, boa parte dos nossos ouvintes deve estar acompanhando aí, circulou por todas as redes sociais, né, o fato que aconteceu com ele no 7 de setembro e que a gente vai trazer aqui a sua versão, trazer aqui os detalhes desse acontecimento, já nessa primeira parte do programa. A prisão por acusação de racismo no 7 de setembro de Campos. Gilberto fala também sobre o julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus pela primeira turma do STF ontem, já com a dosimetria executada, já com o período de prisão e a forma como ela será feita ou deverá ser feita, também já tudo estipulado pela primeira turma do STF. Os 8 integrantes aí desse núcleo crucial, chamado assim. E por fim, Gilberto fala também sobre a projeção das eleições de 2026, já com esse fato agora novo também, que é tão novo, era esperado, né, da decretação aí da primeira turma da prisão do ex-presidente Bolsonaro. As eleições de 2026 a presidente, governador, senador e também deputados. Gilberto, já vamos trazer o seu bom dia e a sua entrevista. Obrigado pela sua presença. Rapidamente aqui passar pelo portal folha1.com.br e registrar aqui as últimas informações. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radimed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E consórcio do Sicoob Fluminense, a melhor maneira, o jeito mais rápido, fácil, prático e seguro, sobretudo, para você realizar o seu sonho da casa própria, do carro, da moto, enfim, pode contar com o Sicoob Fluminense. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque,
suspeito de cometer furtos na região da Pelinca é agredido por flanelinhas. O grupo de flanelinhas, né, resolveu acertar as contas aí com esse suspeito. Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. Placar no STF pela condenação do ex-presidente foi de 4-1. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz estar surpreso com condenação de Bolsonaro. Trump comparou a condenação de Bolsonaro com processos judiciais que ele também enfrentou. Mulher acusada de extorquir vereador de Macaé é presa. Rua em Campos gera reclamações após árvore cair e deixar menino ferido. Batido martelo, show de fim de ano da Folha será no dia 30 de outubro. O evento terá a apresentação do multi-instrumentista Alírio Melo. Cervejaria de São João da Barra é eleita a melhor do mundo no Beer Challenge. Além do título supremo, a Denker foi tricampeã entre as cervejarias sul-americanas. Que bom, né? São João da Barra aí com o nosso glorioso conhaque de Alcatrão, conhaque do Milagre, mais conhecido acho que do mundo aí, espetáculo, né? E agora também na linha de cerveja. Festival de Jazz, fim de semana de música e gastronomia na Vila Maria. Casal de idosos sofre acidente na BR-356 entre São João da Barra e Atafona. Taxista fica ferido após colidir com um semi-reboque de caminhão em São Francisco. São essas as manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. 7 horas e 18 minutos. Deixa eu trazer o seu bom dia, meu caro Gilberto. Semana sua começou, né, atribulada aí, começou turbulenta. Mas terminou bem, né? Meio que assim, do inferno ao paraíso. Você deu uma viajada aí essa semana, depois dessa acusação e depois dessa prisão por suspeita de cometer racismo. O seu Vasco ontem, né, conseguiu uma classificação importante dentro da casa do Botafogo. O jogo foi 1-1 para os pênaltis. Léo Jardim, como sempre, Salvador levou o Vasco aí à próxima fase da competição, que infelizmente para você vai ter que pegar o Fluminense. Então eu vou comemorar primeiro a alegria de hoje, deixa a tristeza semana que vem para depois. Gilberto, brincadeira à parte, bom dia. Vai ser importante você estar aqui, vai ser bom a gente poder conversar nessa manhã, não tenho dúvida. Obrigado pela sua presença, bom dia, Gilberto. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, é sempre um prazer estar aqui na Folha, é uma casa, vocês sabem que eu considero como uma casa, e quero aqui agradecer o convite, né, mais uma vez, agradecer a oportunidade de conversar. Eu acho que, principalmente pelo fato de ter ficado recluso da liberdade, né, eu não tive tanta oportunidade de falar, e acho que esse é o momento mais adequado, né, para que a gente possa conversar sobre o que aconteceu, né, sobre não somente a nossa versão dos fatos, mas uma versão corroborada por dezenas de pessoas que estavam lá e viram o que aconteceu, e que sirva de alguma forma de aprendizado, né, para a sociedade campista, para a sociedade como um todo, para os ouvintes, né, da importância da gente sempre ter cuidado, ter zelo, né, com esse tema que é tão importante. Eu sempre tive o combate ao racismo, a luta antirracista como algo, um pilar de fato na minha vida, e eu não quero que isso seja diferente, né? Pelo contrário, eu acho que isso assume ainda mais uma relevância na minha militância pessoal, na minha luta coletiva, ainda mais depois desses fatos. Obrigado. Perfeito. Deixa eu trazer o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa, na bancada com a gente hoje, essa semana também produtiva. Meu caro Aloysio, bom dia, bem-vindo, sempre bom e importante contar com você aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica. Beto, temos que ficar preocupados, porque Textor ontem, depois que foi eliminado pelo Vasco Copa do Brasil, disse que ainda resta brasileiro
que eles vão tentar vencer num jogo de 6 pontos contra o Flamengo. Então, eu acordei hoje muito preocupado com isso. Bom dia, Gilberto. Obrigado pela presença. Acompanhamos aí, né, o seu caso desde domingo, né? E, cara, aquela coisa, né? Jornalista tem que buscar não se envolver para fazer uma narração isenta, mas assim, também você não, ninguém é não fala também sobre o julgamento, nenhum juiz ou jornalista ele é isento por completo, ele traz uma carga de conhecimento pessoal, né? João Paulo disse isso ontem, né? Verdade, de vivência. E assim, por mais divergência que se possa ter contigo de ideologia política, ou de um particular ou outro, o Vasco Flamengo na brincadeira, mas assim, quem conhece você, eu conheço você desde que você era líder estudantil, sabe que a luta antirracista faz parte da sua pauta de vida, né? Fazia parte da sua pauta quando você era líder estudantil, política estudantil, continuou fazendo parte quando você migrou à política partidária. Então, enfim, a gente fica aí aliviado com o desfecho, né? Mas agora, nas suas palavras, porque eu acompanhei, eu disse isso aqui quando entrevistei João Paulo, disse também para o Nogueira, em conversa particular, quando eu vi, aquela coisa de faro, né, de jornalismo também, que a experiência empírica te encurta caminho, né? Quando eu vi a confusão com o Raffanelli, domingo é um dia de folga, né, mas eu meio que assumi com a equipe de rua a coordenação da pauta. Eu vi que podia dar problema, né? Inclusive o primeiro o Gabriel, depois o Everton Luna fizeram um belo trabalho acompanhando em loco, eu sempre coordenando, né, e tal. E a coisa, infelizmente, o que eu previ acabou acontecendo, né? Você acabou detido, conduzido a 134DP, passou lá à noite de domingo para segunda, foi autuado em flagrante no plantão, né, por injúria racial, é transferido para o presídio na segunda-feira e terça-feira tem a audiência de custódia, você é liberto. Com o próprio juiz, que, devo ressaltar, não vai jogar o mérito, mas ele falou que não via motivo para você estar ali, e o Ministério Público informalmente também se manifestou da mesma maneira. Enfim, narra para a gente, logicamente que a sua perspectiva é essa dinâmica. Como é que foi isso lá do CEPOP até a saída do presídio? Obrigado, Aloysio, pela pergunta. Eu acho que, assim, eu tenho tentado, ao longo de tudo isso que aconteceu, traçar essa linha do tempo, né? Para entender, na posição que eu me coloco, claro, além de inocente, de me sentir vítima, no sentido da ofensa que eu recebi a minha trajetória de luta, também, porque eu não tenho como não encarar isso, né, como uma ofensa, aquilo que eu acredito, que eu sempre contribuí e tudo mais, mas eu tenho tentado traçar essa linha do tempo para entender um pouco tudo que aconteceu, né. Ali no CEPOP nós estávamos numa manifestação, né, o Grito dos Excluídos, que é uma marcha que acontece há mais de 30 anos, onde, inclusive, importante destacar, o Grito dos Excluídos, ele inicia por estímulo, ele surge por estímulo da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Então, ele surge dentro de um contexto da Igreja Católica, onde pretendia ali se destacar os mais vulneráveis da sociedade, e principalmente a partir da luta camponesa, mas também as lutas do campo e da cidade como um todo, das periferias. E a gente foi mais uma vez para um Grito dos Excluídos que ocorre todo 7 de setembro. E tudo, entre aspas, apesar de sempre a gente ter alguma tensão, mas pacificado, comunicado às autoridades competentes previamente, né? E você relatou muito bem, houve num primeiro momento essa agressão,
né, o Raffanelli, um empurra-empurra, um desentendimento. Eu ainda não tinha chegado, só para destacar isso, inclusive, eu não estava nesse momento, eu tinha trabalhado até tarde no dia anterior e acordo um pouco mais tarde no domingo, e assim que eu vejo o vídeo do Raffanelli, eu falo assim, bem, deixa eu correr que eu tenho que ir para lá logo, né? Eu ia, mas ia com um pouco mais de calma. E ao chegar lá, eu me deparo com um ambiente um pouco tensionado, uma relação com a guarda que estava ali estranha, né? Vai entrar, não vai entrar no desfile, né? Já tinha ali um acordo encaminhado, né, com o prefeito que entraria, mas entraria sem algumas faixas e tudo bem, e a gente cede de um lado, a prefeitura cede de outro, no princípio tudo ok. Né? No momento em que haveria a entrada, há um confronto, né, ali curto, né, com a guarda, né, vai entrar, não vai entrar, eles fecham os portões e acaba que a marcha consegue entrar ao final do desfile, né, e nós caminhávamos com tranquilidade, com as nossas faixas, destacando principalmente a luta, né, pelo fim da escala 6x1, pela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eram pautas bem amplas, né, pautas na sociedade de forma ali bem amplas nesse sentido. E num dado momento a gente passa por alguns grupos que estavam presentes ali que, pela própria questão de polarização política, que a gente sabe que acontece, que está muito em voga atualmente, a gente passa a ser xingado, né? A gente passa a ser xingado ali e tudo mais. E num dado momento, né, a gente se depara com um outro grupo onde há esse desentendimento que gera toda essa questão que a gente vai conversar aqui ao longo do dia de hoje, né? E para minha surpresa, todas as vezes que eu tento traçar essa linha do tempo, eu percebo que assim, nossa, esse fato gerador de toda essa confusão e que me acarretou talvez um dos piores momentos da minha vida não durou nem 30 segundos. Foi muito rápido, né? E dali em diante se desencadeia uma série de ações que, na minha opinião, poderiam ser evitáveis, né? Uma condução que eu acho que não foi a mais adequada da Guarda Municipal, em seguida uma celeridade no processamento ali na delegacia, fora do normal, do comum, né? Onde eu acato a decisão prontamente, tanto quanto acatei também o pedido da Guarda Municipal de direcionar até a delegacia, porém, nessa condução inadequada da Guarda, eu considero que eu até poderia ter ido no meu carro particular, não precisaria ter sido conduzido por viatura, não apresentava risco nem resistência, né? Mas, dali em diante, se inicia, de fato, esse contexto que a gente considera um contexto excepcional, né? Porque tudo parecia muito particular, onde eu fui direcionado, fui autuado numa prisão em flagrante, né? E a gente vai conversar mais à frente os detalhes desse dia, mas é importante destacar que o próprio depoimento do guarda municipal que esteve lá corroborava que ele não tinha identificado qualquer caso de injúria. É importante destacar isso também, que a denúncia ela não é por racismo, ela é por injúria, né? Tem uma diferença, e eu não cometi nenhuma das duas, né? Ainda que a gente saiba destacar essa diferença. Esperamos que o próprio processo possa provar isso, né, mais à frente, garantindo essa discussão de forma mais qualificada. E dali eu passo o domingo na carceragem da delegacia, na segunda eu sou direcionado, né, para a casa de custódia, passo ali a segunda, passo ali a terça-feira aguardando a audiência, onde na terça-feira o juiz, né, naturalmente, que não é o juiz da causa, mas é o juiz da custódia, né, trouxe palavras que nos confortam no sentido daquilo que a gente acreditava e sabia que tinha feito, né? Houve ali no CEPOP, num dado momento, uma discussão política, um debate político, entre militantes políticos. É importante deixar isso claro, né? Eu tenho percebido que em algumas vezes que se noticia, não na Folha, que foi muito correta na cobertura, mas se coloca como se tivesse partido uma ofensa, né? Tivesse havido uma iniciativa de minha parte ou de companheiros ali do movimento da Marcha dos Excluídos de ir até alguém e ofender alguém, quando na verdade o que aconteceu foi uma discussão
entre militantes, quem estava do outro lado também era um militante político, com seu posicionamento, e onde nós tivemos esse embate, né, que na leitura do juiz da custódia, né, que, importante reafirmar, não é o juiz da causa, mas no juiz da custódia ele não via motivos para eu estar cerceado da minha liberdade, uma vez que aquilo, nas palavras dele, ainda eram resquícios do 7 de setembro, ou seja, discussão política, um debate político, acalorado, porém um debate político, onde não houve qualquer intenção de cometer um dolo à vítima, né? De atacar a honra da vítima, pelo contrário, mas sim de questionar o conteúdo político da bandeira que aquele militante carregava, que era uma bandeira do Império, de questionar, de confrontar as ideias, e de minha parte, o que eu posso dizer é a mesma coisa que eu repeti a todo momento e para todo mundo, seja com a guarda, seja com depoimento na delegacia, seja ao longo do processo, é que eu não tinha, não posso nem dizer que eu não tinha a intenção, porque nem intencionalmente ou nem sem intenção eu teria verbalizado algum tipo de coisa que iria ferir a minha trajetória de luta política pessoal, aquilo que eu acredito, né? E eu estava cercado de pessoas ali que corroboram, né, com essa tese, que me acompanharam. Eu tenho que ser muito grato, Luiz, encerrando essa primeira observação, essa primeira linha do tempo aqui. Eu tenho que ser muito grato a muitas pessoas que me acompanharam, que estiveram comigo, que me acompanharam na delegacia, que me aguardaram na saída e que acompanharam tudo isso com indignação, né, porque sabem aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. Né? Eu sempre estive nas manifestações por justiça para Marielle Franco, por liberdade para Gabriel Braga, né? Personalidades que eu sempre, no caso da Marielle, né, que sempre tive uma admiração e passou pelo que passou, né? No sentido de, enfim, nunca talvez a gente tenha vivido, né, assim, na história recente, de você retirar a vida de alguém que tinha uma militância tão dedicada, e, enfim, Gabriel Braga de uma prisão arbitrária e puramente, a gente sabe, né, por um contexto racial, né, que ainda impera em grande parte no sistema carcerário, né, pude ver isso de perto, inclusive. Então, de modo geral, não é possível destacar o meu compromisso histórico com a pauta, né, e onde eu reconheço que inspirações pessoais, né, enfim, leituras que para mim sempre foram habituais, de Macaé Evaristo, Silvio de Almeida, né, próprio Luiz Gama, que foi um abolicionista, um homem negro que, enfim, advogado. Então, assim, eu penso que é importante a gente falar sobre como o racismo estrutural é presente na nossa sociedade. Ninguém está isento de reproduzir qualquer tipo de fala racista. No entanto, justamente por reconhecer e sempre me questionar e me colocar na posição de quem deve aprender sobre isso, que eu sempre tive a convicção, a certeza de que naquele momento eu não tive qualquer intenção de causar algum tipo de ofensa ao indivíduo, mas sim de questionar as suas ideias. Roberto, são 7h34, quer dizer, o Nogueira que fala sempre, né, dá uma série da Netflix. Mas a gente tem 2 temas para tratar ainda. Então, de maneira objetiva, logicamente que a gente sabe que crime, mesmo sendo leigo, a gente sabe que crime de injúria racial pressupõe o dolo de quem do apontado como ofensor, né? E como a gente sabe também que é subjetivo a questão da ofensa para o ofendido. Você pode falar uma coisa que para mim não seria ofensa, para Nogueira pode ser. Então, isso é... Você tem um critério objetivo e tem um critério subjetivo, né? E isso permeia todo o Código Penal brasileiro, né? E, de resto, todo o Código Penal, desde pelo menos da República Romana. Como é que foi esse diálogo? Como é que esse diálogo, você fala, esses 30 segundos, como é que foi esse diálogo? Aloysio, eu vou reproduzir o que é público, né? Até porque a gente ainda tem um processo caminhando, né? E, sim, como eu disse até na própria saída ali da casa de custódia, né? Eu posso mencionar esse fato que ele é público, que as pessoas ouviram, né? Sem entrar em muitos detalhes, até mesmo para que a defesa ela possa, né, continuar com o seu trabalho.
mas no sentido de que nós estávamos caminhando no CEPOP, haviam alguns grupos, como eu disse, xingando a nossa passeata, né? Das coisas que a gente sabe que, infelizmente, a polarização fizeram se tornar rotineiras, né? De safados, né? De ladrão, corrupto, essas coisas, né? E a gente mantendo muita ordem. E quando a gente passa, né, por esse momento, por esse grupo, onde a gente é ali confrontado com a questão, né, de um debate político. E que debate político era esse? Estávamos posicionados eu, o professor Eduardo Peixoto, ex-presidente do PT, professor de História, né, inclusive, e a gente se depara com que para nós foi até de certo espanto, né, de ver uma bandeira ali monarquista colocada no 7 de setembro, né, e essa pessoa estava nos confrontando, né, essa pessoa estava questionando, fazia parte desses grupos que falavam ali conosco, e a gente questiona o contexto histórico, né, a gente questiona a herança trazida pela monarquia para os dias de hoje, né, de fato, do legado, do legado de miséria provocado, né, pela escravidão, né? E a gente pontua ali, poxa, a monarquia ela era escravagista, né? E principalmente pelo fato, e aí há que se destacar, né, que a gente estava ali num diálogo amplo e não individualizado, mas quem verbalizava conosco, que era um rapaz, um homem negro, e no sentido da gente, importante até destacar isso, né, me foi feita essa pergunta na saída, se eu tinha algum tipo de raiva, rancor, se eu queria mandar, eu não tenho nenhum, porque eu acho que ele tem todo o direito de questionar, eu acho que ele tem todo o direito, como você disse, Aloysio, do ponto de vista subjetivo, de entender, de buscar esclarecer o que em algum momento ele possa ter se sentido ofendido. No entanto, a condução da coisa é que foi desproporcional diante o nível de testemunhas que nós tínhamos sobre o caso. E quando a gente questiona esse caráter escravagista da monarquia, né, que nos chamou muita atenção, né, ele nos questiona, né, naquele momento, quem teria, né, libertado a população negra no Brasil, né, e aí a gente causa um espanto, né, porque de fato assim, não era só a bandeira, não era só o conteúdo, mas era a crença no sentido político, e a gente questiona, né, mas como que pode, né, alguém que conhece a luta e a história do povo negro no Brasil ser monarquista, né, alguém que, além, né, de saber disso, vive na pele as contradições e o racismo estrutural que impera no Brasil, não reconhecer que isso é uma herança do período escravagista. E quando a gente faz esse questionamento, ele naturalmente ainda tem um embate ali, né, mas se sente ofendido, dizendo que isso era uma discriminação pela cor dele, e isso dura ainda mais a discussão cessa, tudo isso foi assim, cerca de 30, 40 segundos, isso cessa, e a gente caminha ali até o final da passeata, faz uma foto no final, né, da passeata, quando a gente é abordado ali por um guarda municipal, que teria sido procurado, né, pela dita vítima, que teria recebido uma denúncia ali de injúria, né, e somos convidados a ir até a delegacia, eu me prontifico de imediato. No entanto, eu percebo ali uma condução não tão adequada da guarda municipal, né, no sentido de querer me levar, né, e não de permitir que eu fosse, né. Isso, na minha opinião, é um contexto excepcional que não teria acontecido, né, não fosse o acirramento de ânimos que já estava imperando naquele momento, né, do conflito anterior, onde o Raffanelli, companheiro do presidente do Sindicato dos Bancários, foi agredido, do momento em que os nossos amigos e companheiros que estavam na marcha foram impedidos de entrar, onde houve um conflito, outro conflito ali pontual com a guarda, né, de entra ou não entra no CEPOP. Então, esse fato específico, não tem como comentar esse fato específico sem associá-lo ao contexto maior, que era um contexto de acirramento de ânimo, um contexto de disputa também de narrativa, né, da própria questão do desfile cívico, né, o que a gente comemora no 7 de setembro, né, que independência a gente comemora, né, e tudo isso naquele momento eu acho que colaborou para que o caso ele tomasse uma outra proporção,
onde fosse alegada ali alguma resistência, mas existem vídeos que circularam, né, e onde todo mundo pode observar que eu digo, não, eu quero ir, mas eu quero ir no meu carro, eu quero, se vocês quiserem podem me acompanhar, né, mas eu quero ser tratado de forma digna, porque além de eu ter plena convicção de que eu não falei nada, né, com esse caráter de injúria, mas ao mesmo tempo, e eu não quero ser tratado como um bandido, né, eu quero ter a liberdade, né, de ir até lá e prestar o meu depoimento por conta própria, né, para que os fatos sejam esclarecidos, né. Mas pontuar isso, gosto de pontuar isso, assim, não tenho qualquer tipo de rancor ou de raiva, acho que é um direito de toda pessoa que se sente ofendida por qualquer coisa procurar as vias legais para os devidos esclarecimentos. No entanto, a condução da coisa me pareceu inapropriada e muito particularizada, né, desde a condução da guarda até o desfecho. Deixa eu fazer outra pergunta, vou dividir em duas. Primeiro, logicamente que desde o episódio com o Raffanelli, a gente conhece o Raffanelli, eu conheço o Raffanelli desde que comecei em jornalismo. O Raffanelli está no sindicato há muito tempo. E Raffanelli sempre foi aquele sindicalista, como o Marco Bacelar se notabilizou, do enfrentamento, né? Então, o Marco Bacelar pai, né? É um sindicalista mesmo, né? A moda antiga. E o empurra ali, tal, papá, sobra uma mão para lá, uma mão para cá, braço dele corta, estava tensionado. Eu sei que você sabe a dinâmica dos fatos, mas eu digo para reforçar, dando um detalhe para o ouvinte e para o telespectador. A partir desse momento, Teseu, Bezerra e Elinho Anomal vão até Vladimir, no palanque. E ali negocia-se, Vladimir falou, gente de direita queria desfilar também, eu não autorizei, tal, papá, porque eu não queria uma manifestação política, partidária. Então, fim da escala 6 por 1 legal, Petrobras legal, isenção fiscal legal, mas vamos tirar as faixas relativas à prisão de Bolsonaro, enfim. Teseu dá a mão, a gente sabe que em política isso importa muito, Teseu dá a mão a Vladimir dá a mão a Teseu volta com isso, né? E nesse momento que Teseu sai, Teseu volta, chega o pessoal do PSOL, né? E falaram, olha, a gente não participou dessa reunião, a gente não tem compromisso com o que você acordou. Teseu se aborrece com isso também e meio que sai ali no momento que você está chegando. Vocês se cruzam nesse momento. Você está chegando, ele está meio que saindo. Então, o ambiente estava tensionado também internamente, por essas aparente divisão ali entre os que compunham o Grito dos Excluídos, né? Essa é uma parte da pergunta, né? Se essa divisão interna também ajudou a tensionar. E a segunda parte da pergunta, a gente sabe que existe um clima, pelo menos desde 2014, segundo turno ali com a ESSO, piorou muito em 2018, permanece, de bipolaridade no país, né? E o PT está claramente de um lado posto de um lado dessa bipolaridade. Eu não estou fazendo equidade, mas estou colocando, né? Tá, de um lado o bolsonarismo e do outro lado o lulopetismo. São as duas forças hegemônicas aí nas duas últimas eleições presidenciais, em todas as pesquisas até aqui, né? E vocês estão encarados num polo oposto. A gente sabe que o bolsonarismo, todas as pesquisas mostram isso, eleições também, é muito popular ainda, sobretudo no Rio de Janeiro, onde nasce, embora Bolsonaro seja paulista, né? Muito popular. E essa popularidade, não há pesquisa para ferir, mas com base em algum conhecimento empírico, ela é ainda maior às forças de segurança, esse apoio ao bolsonarismo. Você acredita que isso pode ter gerado também uma predisposição a tentar emular um anti-herói racista do PT? São duas perguntas. Muito boas perguntas, Aloysio. Com relação à primeira, eu vou ter que ser até bem breve, né? Porque eu não presenciei esse momento e eu não sei
né, se havia essa animosidade interna entre os grupos, né? Pelo contrário, quando eu chego, me pareceu até a coisa bem unificada. É importante destacar, você cita o PSOL, quero aqui, inclusive, fazer a minha deferência aos companheiros do PSOL, que também, tal qual do PT, do PCdoB, estiveram comigo do início ao fim dessa trajetória, me acompanharam até a delegacia, estiveram comigo na minha saída, ajudaram a repercutir o caso, né? Posso citar aqui Dani Pado, Gabi Maturana, Natália Soares, que é uma grande referência política e talvez uma das principais vozes do campo progressista aqui na cidade, enfim, o Wanderson Gama, né? Os diversos camaradas aí do PSOL. Mas eu não vejo, não identifico nesse momento, esse suposto, esse atrito, né, que eu acredito que se foi relatado, né, é verdade, mas eu não vi esse atrito, então eu não posso alegar se havia essa animosidade ali interna. O que eu via era uma unidade muito grande na marcha, no sentido de, olha, nós queremos entrar, nós queremos mostrar as nossas pautas, nós queremos falar das nossas bandeiras, né? E quando você pergunta se esse contexto, né, desde 2014, né, de uma forte polarização entre o bolsonarismo e o petismo, né, onde a direita, né, ela assume muito mais esse caráter, né, do bolsonarismo, né, e a direita mais moderada, ela acaba perdendo espaço, né, acaba perdendo um pouco mais de presença no debate político brasileiro, e a gente vê posições muito extremadas, posições muito agressivas, posições onde se normaliza muitas das vezes a provocação, a fake news, né? Por mais que eu não goste só do uso famigerado do termo fake news, mas no sentido mesmo da desinformação. Eu acho que isso é um fator contribuinte, Aloysio, não só com o meu caso. Eu acho que isso é um fator contribuinte com muita coisa na sociedade. Você começava a entrevista falando que, da mesma forma como não existe jornalista 100% imparcial, não existe juiz 100% imparcial, não existe ninguém que seja 100% imparcial, né? Todo mundo tem algum tipo de viés político e nos cabe de forma, isenta, né, avaliar no nosso processo, a forma como a gente coloca isso, expressa isso na relação com o outro, né? Eu acho que essa que é a grande questão. É muito subjetivo também, porque nem tudo aquilo que eu acredito necessariamente deve pautar a minha ação pública. Eu acho que isso devia ser uma coisa que deveria existir, principalmente em forças de segurança pública, que a gente sabe que estão na ponta, né? Estão ali num conflito, no confronto, muitas das vezes, direto, né? Não só, e aí, para mim, é a confusão, né? Na ponta, a força de segurança pública, ela confunde, né? Que ela está na ponta, no confronto com a criminalidade, né? Quando, na verdade, quem está na ponta com a segurança pública não é a criminalidade, né? É o povo, é a população, né? E dentro do povo existem os confrontos, né? Seja com a criminalidade, seja com a necessidade de proteção dos vulneráveis, né? Que deveria ser o principal, né? Então, quando não tem essa clareza de que o viés político ele pode ser perigoso, de que o viés político ele pode prevalecer, de que o viés político ele pode acabar levando e trazendo algum tipo de dano àquela pessoa que está ali numa posição, seja por uma vítima ou seja por uma pessoa que está sendo denunciada, então eu acho que isso é perigoso. Talvez essa seja uma das heranças mais perigosas desse período, desse último período que a gente viveu e que estava sendo debatido ontem no julgamento, no julgamento do Bolsonaro e dos outros envolvidos, que a gente vai debater mais à frente, mas é isso. Qual é a herança desse período? Qual é a herança desse momento? Eu acho que é uma herança perigosa nesse sentido. É uma herança em que esse viés político ele acabou contaminando não só as forças de segurança pública, né, mas a sociedade como um todo, né, e a desinformação ela acaba imperando e você sempre coloca o outro na posição de inimigo a ser combatido. E isso é muito, muito perigoso, né, para a sociedade. Então, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu acho que pode ter havido sim algum tipo de influência, mas só quem pode provar isso, né, é a apuração, né? A gente quer naturalmente que o processo ele caminhe para o esclarecimento dos fatos e depois a gente vai avaliar junto à nossa defesa,
né, se a gente busca aprofundar, né, possíveis interferências que possam ter havido nessa condução, mas o nosso foco principal é esclarecer os fatos para que não reste dúvida de que, em momento algum, nem eu tive a intenção e nem reproduzi qualquer tipo de fala com teor de injúria, conforme corroborado por diversas pessoas que estavam lá e são testemunhas do fato. Gilberto, só para a gente encerrar esse bloco, 2 perguntas também em uma, mas acho que requer aí talvez uma resposta curta. Você consegue avaliar de que tamanho, de que forma você sai dessa situação? A gente comentava aqui ontem, né? Até a Luiz perguntava sobre isso. Daqui 20 anos isso vai ser lembrado num eventual debate, numa situação também pública. De que tamanho você sai dessa situação? Você acha que queima a sua história, queima a sua carreira? Ou você sai grande, sai fortalecido e você vai processar, né, como volta aí o acusador? Boa pergunta, Cláudio. Boas perguntas, né, na verdade. Eu não faço essa avaliação, mas se sair menor ou maior, porque eu acho que assim, isso é resultado da luta política. Sim. Eu dizia, né, assim, seria muito mais confortável para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, para as pessoas que me amam, que eu tivesse optado por uma vida institucionalizada, que eu tivesse optado por uma vida mais reservada, que eu tivesse optado por um caminho onde eu iria me silenciar diante daquilo que eu considero injustiça, mas não. E a partir do momento que eu escolho uma vida onde me silenciar não é uma opção, onde me calar diante daquilo que eu considero contradições e injustiças não é uma opção, ser confrontado e lidar com os resultados desse confronto faz parte. E os resultados, por muitas vezes, vão ser esses, né? Não devem chegar a este ponto, como chegou o meu caso, mas muitas vezes vão ser estes no sentido da provocação, vão ser estes no sentido dos ataques, né? Então, para mim, receber ataque não é nada de novo, como a gente falava aqui, isso é herança desse período, né? Eu consegui ainda pegar um período menos polarizado, a minha militância ela começa em 2014, 2013, 14, né? Eu pego um período em que se inicia ali, sim, algum nível de polarização, ali com o segundo governo Dilma, né? Mas ainda era uma outra coisa, né? Ainda não tinha a ascensão ali do bolsonarismo, ainda era uma relação ali com o PSDB, e dentro desse contexto eu ainda pego um outro momento de militância, né? Onde havia um debate maior de ideias, onde a gente conseguia confrontar sem necessariamente fazer uso de desinformação, sem sofrer ataques, né? Sem tentativas de silenciamento, de censura, de ameaças graves a jornalistas, como a gente viveu nesse momento passado, que foi debatido nesse julgamento ontem, nas figuras que estavam ali, né, sendo julgadas. Então, eu venho de um outro momento. Então, avaliar se eu saio menor ou maior, para mim, nesse momento, não é nenhuma prioridade. Até porque a minha construção política, ela não é uma construção política eleitoral. Ela é uma construção política militante. Eu vou continuar militante saindo menor ou maior desse processo. Né? Eleitoralmente, eu assumo, muitas das vezes eu assumo a tarefa eleitoral, né? Às vezes eu assumo essa tarefa eleitoral, mas fora do período eleitoral eu não sou um político da eleição, né? Eu sou um ator político militante, porque entendo a tarefa que eu tenho, né, quando eu me coloco na missão de me colocar à disposição de organizar o Partido dos Trabalhadores, é porque eu acredito, é porque eu tenho crença. E é justamente por isso que eu me seguro muito e acredito muito, piamente, que eu jamais teria a capacidade de verbalizar aquilo que foi dito com um teor de injúria, justamente porque iria frontalmente contra tudo aquilo que eu milito, né? Tudo aquilo que eu defendo, as causas sociais e as bandeiras que eu levanto. Né? Essas bandeiras, elas continuam intactas, essas bandeiras, elas não mudaram nada, né? Eu não vou assumir uma posição de silenciamento, nem de recuo, porque tudo isso que eu acredito é o que me formou enquanto cidadão e me faz ser quem eu sou perante a comunidade que eu vivo, que me faz defender a cidade de Campos que eu quero, mais justa, mais participativa, com mais direitos sociais, com transporte de qualidade, com educação de qualidade, com saúde de qualidade. É tudo isso que a nossa militância reverbera. Então, eu não entro nem no mérito se eu sair menor ou maior. Eu acredito que o tempo ele vai mostrar isso
e que, se porventura, daqui 20 anos isso for lembrado, eu quero que isso seja lembrado como mais um capítulo da minha história, como mais um capítulo da luta, como mais um capítulo daquilo que nós tivemos que enfrentar por não escolher o silenciamento, por não escolher o recuo, né? Então, essa é uma coisa que eu me apego e que eu gostaria muito de deixar claro, e muito obrigado pela oportunidade de responder isso, Cláudio, porque eu acho que isso é uma pergunta que todos fazem, né? Então, eu acho que todo o apoio que eu recebi, os companheiros e companheiras que estiveram dedicados e lado a lado comigo, eles só corroboram com essa tese, né? Eu estava no meu direito, na minha posição, no meu compromisso histórico de defender aquilo que eu acredito e de não me silenciar diante daquilo que considero contradição, daquilo que eu considero injustiça. E a última pergunta, eu não avalio, né? Nós não temos posição sobre devolver esse processo, né? Sobre buscar uma reparação sobre aquilo que foi dito. Nós queremos, claro, o esclarecimento desse processo que está posto. Nós queremos que, né, a justiça possa se manifestar com tranquilidade, com calma, com parcimônia, de uma forma muito melhor do que aquela com que eu fui conduzido, e a gente tem fé, eu tenho esperança na justiça, eu jamais perdi fé na justiça, em momento algum eu titubeei. Se vocês observarem, eu saio dali de onde eu estava, nos momentos mais difíceis da minha vida, com um sorriso no rosto, né? Eu saio com um sorriso no rosto porque eu tinha a certeza daquilo, tanto que eu falei, quanto da minha história, quanto da minha atuação. E eu sabia que a justiça ela levaria, né, saberia levar e saberá, tenho essa fé, em consideração todo o contexto, né, e todo o conteúdo, né, toda a intencionalidade, aí sim, de provocar reflexão, de provocar um debate político, e que eu acho que aqui na nossa sociedade de campos isso é muito relevante. Não tem por que a gente não debater, não tem por que a gente impor ao outro a ausência do debate. Tem que ser debatido, né? E, às vezes, as pessoas, elas voltam a dizer, têm o direito, né, de, porventura, entender que não gostaram de um termo que foi empregado, alguma coisa mais, dentro do direito, né, dentro da legalidade, se não há qualquer viés, como foi o caso de injúria, é nosso direito a gente se manifestar, se colocar, né, e debater essa sociedade. O que não dá é silenciar. E isso eu garanto que eu não vou. Se de alguma forma isso contribuir para o meu crescimento, bom, né? Se não contribuir, para mim também, em algum nível, ele é indiferente, porque a minha trajetória de luta ela é pautada não num viés pessoal, mas num viés coletivo muito grande. Uma última pergunta, perdão, Nogueira. Uma última pergunta. Você sempre foi articulado verbalmente, né? Desde garoto, ainda é jovem, mas desde que começou ali na política estudantil. Aprimorou isso no passado tempo, né? Com a militância política. E também se demonstrou articulado como escriba, né? Em prosa jornalística, né? No seu blog, nas suas postagens e tal, até por questão geracional, você se dá bem com rede social e tudo. A gente tem um episódio não estou comparando, logicamente, não estou comparando nem você quanto escritor e nem o contexto, mas é muito emblemático, né? Também militava como jornalista em comunicação, também era de esquerda, era socialista, né? Graciliano Ramos, que é preso na ditadura do Estado Novo, fica preso em alguns presídios no Rio, na época capital da República, fica mais tempo no presídio de Ilha Grande, que foi desativado nos anos 80 do século XX, e produz depois um livro chamado Memórias do Cárcere, que é um dos pilares do modernismo brasileiro. Você pensa em fazer, sem comparação nenhuma, né, literária por óbvio, mas você pensa em fazer algo parecido, quando isso tudo tivesse aparecido na justiça? O áudio, Gilberto, o áudio. Perdão, muito obrigado. Muito boa pergunta, Luiz. E eu acho que isso, eu já pude te relatar isso, né, individualmente, é bom até destacar, mas é porque tudo isso que eu passei nesses dias me fez refletir muito sobre questões que eu já refletia. A questão do sistema carcerário brasileiro, né, como você citou, Graciliano Ramos trouxe essas memórias do cárcere,
a questão racial no sistema carcerário brasileiro, que é marcante. A gente tem que fazer esse debate, né? O sistema carcerário, ele não reflete a proporcionalidade racial do Brasil. Pelo contrário, ele incide de forma muito mais agressiva sobre a população periférica, a população negra, né? E a gente tem que questionar o contexto social que faz com que isso aconteça, da ausência de políticas públicas, da ausência de acesso à educação, a forma como a abolição, e era isso que a gente provocava naquele momento, como a abolição da escravidão no Brasil provocou efeitos perversos, porque ela não foi pautada junto a políticas públicas, né? Ela deveria estar condicionada a políticas públicas, a liberdade ela foi tardia, né? Mas ela deveria ainda ter vindo acompanhada de políticas públicas que permitissem reforma agrária, acesso ao trabalho, acesso à renda, acesso à educação, para que a gente reparasse aquele erro histórico tremendo, esse erro histórico tremendo que ainda produz tanta desigualdade no Brasil. Mas eu não descarto relatar, seja como forma de crônica, seja como forma de textos virtuais, algum relato, né, o que foram esses dias. Eu ainda não posso contar muita coisa, né, porque assim, o processo ainda está caminhando e a gente vai esperar, mas de certa forma isso serviu como uma experiência enriquecedora da minha vida. Ali eu conheci histórias de vida, todo mundo que está recluso da liberdade, o pessoal que está ouvindo e tudo mais, todo mundo que está recluso da liberdade tem alguma história, né? Uma história de escolhas, uma história de não escolhas, uma história de ter a vida ali, a liberdade cerceada num momento, muitas das vezes, de não pensar no que estava fazendo, outros que de forma reiterada estão lá com frequência, vão e voltam, né? Então, assim, todas essas peculiaridades do ser humano, do indivíduo e da questão do cárcere, a gente acaba tendo uma visão muito hollywoodiana, né, do que é a prisão, do que é a cadeia. E a prisão no Brasil, ela é reprodutora de desigualdades, tal qual outras esferas públicas são. Então a gente também... Ela é mais Tobabenco, ela é mais Carandiru, né? Exatamente. Ela não cumpre em totalidade com a sua função de ressocialização, com a sua função de reinserção na sociedade, com a sua função de provocar a reflexão. A reclusão da sociedade ela não pode servir apenas com viés punitivo, né? O viés punitivo é um deles, né? O viés da segurança pública, do retirar alguém do convívio da sociedade, é um deles, né? Eu até me questionava, poxa, será que eu sou uma ameaça para a sociedade, né? Para estar aqui recluso, né? Mas eu observava que lá dentro também tinha muita gente que não era, né? E às vezes a gente vê um presídio superlotado que acaba não cumprindo essa função, reproduzindo desigualdades e muitas das vezes até corroborando para que a violência continue acontecendo ou até cative pessoas que ainda não estavam capturadas totalmente pela violência, né? Alguém que chega ali por um crime de menor potencial e acaba encontrando pessoas que foram envolvidas em crime de maior potencial e isso acaba de alguma forma se tornando uma opção para aquela pessoa. Embora aqui eu tenha que destacar, Luísio, a minha deferência também aos funcionários da SEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, que desde o primeiro momento tiveram um tratamento extremamente correto comigo, e no momento que eu estive lá também não observei qualquer tipo de abuso ou qualquer tipo de... Pelo contrário, foram corretos no tratamento, só que, claro, né, assim como um professor que é concursado, que quer dar aula nas melhores condições, e nem sempre a escola está nas melhores condições, um funcionário, né, também da administração penitenciária que quer trabalhar da melhor forma nem sempre tem as melhores condições. Então eu acho que questionar esse modelo carcerário no Brasil, e principalmente fazendo um recorte racial, eu assumo que até academicamente eu tive um interesse despertado nesse momento de provocar o debate, né, sobre o sistema carcerário. Um relato que eu posso fazer, por exemplo, é que eu encontrei com um padre, que eu não vou saber mencionar agora o nome, né, na terça-feira, o padre da pastoral carcerária, né, acompanhado por uma senhora da pastoral carcerária também, da paróquia do Sagrado Coração, do Sagrado Coração de Jesus, ali da rua Riachuelo. O padre não era dessa paróquia, mas a senhora era, e ali a gente teve a oportunidade até de conversar brevemente sobre isso, né?
sobre o papel que tem que ser feito do trabalho dentro das penitenciárias, de entender aquelas pessoas como pessoas que devem ter o seu direito garantido de voltar para a sociedade, muitas vezes são negadas, muitas vezes não têm direito a retornar para os postos de trabalho, sofrem com preconceito. Então, como que a gente quer ressocializar alguém, a pessoa sai do sistema carcerário e não consegue um emprego, não consegue trabalhar, né? Não, assim, então é importante a gente pensar na construção de políticas públicas também nesse sentido, né? Políticas públicas que permitam que as pessoas que saem do cárcere possam ser recolocadas no mercado de trabalho, possam ter direito a emprego, possam ter direito à educação, para que a criminalidade ela não volte a ser uma opção, né? Ela seja de fato algo distante da vida dessa pessoa. E é sempre importante destacar, né? A criminalidade ela não é só fruto da desigualdade, é óbvio que não, senão não existiriam os milionários criminosos, os poderosos criminosos. Mas a criminalidade ela incide de forma muito mais cruel, e a segurança pública também acaba sendo muito mais incisiva em cima daqueles que são vulneráveis, daqueles que não têm direito a um advogado, daqueles que precisam recorrer, né, à Defensoria Pública, que faz um trabalho excelentíssimo, né, no Brasil, de muita importância, mas que não tem todos os profissionais na quantidade demandada, né? Então, assim, a gente precisa olhar com muita atenção para esse tema. Eu já tinha atenção para esse tema, e foi muito interessante observar isso, né? Que justamente pelo tema que eu fui levado ali, era um tema que eu sempre debati na minha vida, né? Esse recorte racial dentro do sistema carcerário, e a questão da desigualdade, e a questão do quanto aquilo é um problema do ponto de vista de país, né? Se a gente não enxerga a questão penitenciária somente sob uma ótica punitivista, a gente está entendendo que as pessoas devem ser tratadas de forma digna, para que elas saiam dali, de fato, modificadas, com outro pensamento perante a sociedade. Então, o tratamento humano ele deve ser dado a qualquer um, né? Seja, no meu caso, que entrei ali por algo que, conforme eu disse diversas vezes, não cometi, ou seja, para aquele que cometeu alguma coisa, mas que precisa pagar por aquilo com a sua reclusão da sociedade, mas de nenhuma forma sofrer algum tipo de abuso, ou de sofrer ainda mais do que ele sofria aqui fora de alguma forma, né? Ele tem que sair de lá outra pessoa, ele tem que sair de lá, né? E para que ele tenha a disposição de mudar, ele precisa ter oportunidade. Sem oportunidade, ninguém muda de vida, né? O Gilberto, eu acho que se faz justificável aí o alongamento desse bloco. O tema é por demais sensível. Se me permite, só para não deixar de linkar nesse bloco, o Gildo Henrique, militar, militante de direita, político, escritor, dramaturgo, enfim, ele faz aqui uma colocação, um comentário no streaming, eu queria ler aqui. Assisto o programa quase todos os dias. Pelo que entendi sobre a questão da injúria racial, ele mesmo coloca entre aspas, não haveria necessidade de tanto alvoroço. Apenas foi uma pergunta ao preto, com bandeira monarquista, entre aspas, de novo, do próprio Gildo. Mas fica a pergunta, se fosse um militante da direita, daria um voz para justificar o ato no programa? Gilberto não foi convidado porque ele é militante de esquerda. Gilberto foi convidado porque ele é uma pessoa pública, que tem uma trajetória de vida, que é conhecida pela esquerda, pela direita, pelo centro. Né? Não foi o ato de domingo, com todas as suas versões e perspectivas, que trouxe o Gilberto ao programa. É porque ele era uma pessoa pública antes disso. Né? E espero e faço voz para que continue sendo, como qualquer militante de centro, de esquerda, de direita, que tome relevo público na sociedade. É por isso que ele foi convidado. Perfeito, Aloysio. 8h10, fechamos aqui então este bloco, a gente volta a seguir, vamos continuar conversando com o Gilberto, como disse o Aloysio, pessoa pública, e para analisar atos e situações públicas nos próximos blocos, como é o caso do julgamento aí do núcleo crucial da trama golpista e, por fim, essa projeção das eleições de 2026. São 8h10, o Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos,
Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas.